Olá a todos e a todas, meu nome é Tanesca Santana, gratidão, paz e amor e justiça para todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando um pouco do meu trabalho aqui no Congresso da UFBA, virtual. Logo de antemão peço desculpa pelo meu desconforto e estou aprendendo a utilizar esses recursos. Enfim, é isso, né? Hoje eu vou apresentar aqui o meu trabalho, parte do meu trabalho de mestrado, minha dissertação de mestrado, minha pesquisa, Mulheres Negras nas Ciências, o lugar das mulheres negras nas ciências, a virada das cotas raciais, da implementação das cotas raciais do Instituto de Física, no programa de pós-graduação. Eu sou orientada por Catemari Rosa e Indianara Silva e vou trazer um pouco desse trabalho nesse momento tão difícil que é a pandemia. Vou tentar colocar esse trabalho na parte dos slides e vou apresentar aqui o slide rapidinho para a gente não perder tempo. O objetivo desse trabalho, dessa apresentação, é delinear considerações sobre raça e gênero nas ações afirmativas aplicadas na pós-graduação. Usamos como procedimento metodológico a pesquisa histórica, o uso de dados estatísticos por agentes institucionais. A segunda fase desse trabalho vai ser a pesquisa histórica lá no Instituto de Física, fazer história oral, e o levantamento dos editais de seleção de pós-graduação e os editais de bolsa, para saber sobre números e quais foram essas mulheres que entraram, essas mulheres pretas que entraram nas pós-graduações do Instituto de Física. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje tem a seção sobre as mulheres negras nas ciências, e depois o debate sobre ações afirmativas na pós-graduação. A contribuição desse trabalho é justamente trazer as mulheres negras como pauta e foco na história das ciências e como a virada das ações afirmativas é uma política significativa para contribuir com o aumento da presença dessa mulher no Instituto de Física. Bom, mulher negra nas ciências, confesso a vocês que nesses meus estudos a gente tem encontrado pouco material falando sobre essa mulher negra. Ou você encontra mulher ou você encontra a presença de negros. Mas essa parte interseccional de mulher negra e todas as outras formas de opressão, ela não é debatida na história das ciências, ela não é colocada no registro, não tem visibilidade na história das ciências. Isso tudo por conta do processo de desumanização que a mulher negra sofreu no período da escravidão, do rapto, e pós isso teve o processo de desumanização, e o cientificismo ele é responsável por confirmar e defender essa inferioridade das mulheres negras e seu lugar subalterno. Na história da física, as mulheres negras elas também estão de forma invisibilizadas, seja pelo processo histórico-social, pelos mecanismos também de desenvolvimento das ciências, as formas de seleção, os construtos que tem por trás dessa ciência física. Porque trazer o feminismo negro para o debate da história da ciência? É necessário entender, através da perspectiva das mulheres negras, no ponto de vista das mulheres negras, o que levou o legado de invisibilização, e esse processo ainda tem a sua continuidade. Segundo Sueli Carneiro, esse processo ele é construído a partir do biopoder. O biopoder determina quais são os lugares e quem é que tem o direito de falar, e quem tem o direito de morrer, quem tem o direito de viver, que tem o direito de manifestar o construto do conhecimento científico. E ela chamou isso de epistemicídio, como recurso presente no ensino superior, de forma a construir um abismo entre os brancos e os não brancos, através do seu formato eurocentrado nas universidades, nas suas defesas, cheias de preconceitos ou cosmovisão que não atende outras populações.
Patrícia Hill Collins já traz a perspectiva de como os estereótipos são construídos ao longo desse processo de desumanização da mulher negra. O estereótipo daquela que só tem serviço para as coisas materiais, aquela que só tem serviço subalterno, aquela que tudo suporta, aquela que não tem o direito do amor, não tem o direito de reclamar, porque ela é uma mulher que não é consagrada como um feminino, né? É uma mulher diferente da mulher branca, né? A questão da mulher negra está voltada à consagração desses estereótipos que são interseccionais. Patrícia Hill Collins considera que as mulheres negras elas são perpassadas por sistemas de opressões que a segrega e que dificilmente vai deixar ela em uma zona de mobilidade. Bell Hooks traz também a interseccionalidade como forma, né, de entender, de fazer a leitura, esses cruzamentos de opressões de classe e de gênero que atua para invisibilizar as mulheres. Bell Hooks também nos fala que isso também constrói formas distorcidas de amor próprio, de autoconfiança, de desejo ou de possibilidade de mobilidade, de como toda a sociedade vê essa mulher negra diante dos espaços. Que papel essa mulher negra vai assumir nesses espaços? Esse papel é forjado pelo o opressor, que é uma construção de submissão e sujeição. Lélia Gonzalez, ela chama a atenção que essa subalternidade ela é um lugar definido para as mulheres negras para estabelecer a base da pirâmide social. E essa mulher negra ela vai estar sendo impossibilitada de assumir outras posições sem ser aquela que é subjugada e de maltrato. Beatriz do Nascimento ela contribui para o pensamento das relações de gênero-raça com a necessidade de entender essas trajetórias dessas mulheres negras, né? Que perpassa várias questões a trajetória dessa mulher negra e vai apontar caminhos de necessidade de políticas públicas que atinja e que seja direcionada para essas mulheres negras. Eu trago aqui também a frase reelaborada de Bárbara Carini, a professora Bárbara do Instituto de Física, vice-diretora do Instituto de Física. Ela adaptou, que exprime esse sentimento de apagamento das mulheres negras da ciência. Então, Bárbara Carini, em 2019, em entrevista e também numa matéria que ela foi solicitada a fazer, ela diz: "E eu não sou cientista? E eu não sou cientista?" Incrível que essa pergunta é uma pergunta que eu me faço a todo momento no meu processo de aprendizagem enquanto pesquisadora negra, dentro desse campo também de professora de física, e o tempo que eu demorei para poder chegar até a pós-graduação, apesar de ter quase 20 anos de educação básica e aos 40 anos, trabalhadora da educação, entrei pelas ações afirmativas no sistema de cotas no programa que eu faço parte, que é o Programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências. Eu trago aqui uma pesquisa encomendada em UPAC e que foi pesquisada por Barbosa, né, Márcia Barbosa e Elisa Maria. Deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, ó, Mulheres da Física. Mulheres da Física. E aí essa pesquisa, ela traz a perspectiva de investigação sobre a análise quantitativa da presença dessas mulheres na carreira da física, né? Então ela traz esse estudo do IUPAC de 2015 para a gente entender como as mulheres vão desaparecendo, por exemplo, na carreira da física. Na graduação, você tem uma quantidade significativa dessas mulheres. Aí você tem um gráfico separado por grupos, né? Zonas, regiões, Europa, leste europeu. Aí vem a questão da latino-americana, Oceania, Europa anglo-saxônica, Ásia, norte-americano, continente africano. Você tem uma quantidade
Superior de Mulheres como estudante de física. Quando fala na profissão, na graduação, mulheres graduadas já em física, você já diminui a quantidade de mulheres. E quando você vem para profissões de desenvolvimento, crescimento na pós-graduação, e profissionais de física, tanto na área de ensino como na área da experimentação, né, da física aplicada, você tem uma diminuição drástica dessas mulheres. Esse estudo foi o gênero, foi por questão de gênero. Só que vem a questão, cadê as mulheres pretas, né? Cadê as mulheres pobres, as mulheres trans? Cadê a questão das mulheres lésbicas, as mulheres deficientes? Então tem que saber quais são essas mulheres, né? Então esse estudo dá uma perspectiva de gênero, ao mesmo tempo não está falando de todas as mulheres. Esse estudo é interessante para a gente ver e se questionar quais foram os obstáculos em relação à exclusão vertical, aquelas carreiras que ascendem, né, até chegar à carreira de pesquisador em cargo de poder nas agências reguladoras de ciência. Quais foram os impedimentos que essas mulheres tiveram para chegar, para desenvolver nessas carreiras? Por que evadiu tantas mulheres na carreira em física? Por que não considerar que mulher é essa? Essa mulher é não branca? Que mulher é essa, né? Temos as mulheres não brancas aí, a ser consideradas. Então, esse gênero, ele não é homogêneo. Ele não é igual. Então, a partir daí, a gente traz o estudo feito pela minha orientadora, no momento que ela estava fazendo a pesquisa dela de doutoramento, a tese dela de doutorado, ela traz isso. Ela traz exemplos de 3 mulheres afro-americanas que trazem os exemplos das suas trajetórias, que elas têm trajetórias únicas nos seus meios. São poucas mulheres negras na carreira das ciências físicas. E todas elas são colocadas como exemplos exclusivos nas suas regiões, lá na América do Norte, né? Então, ainda a gente tem um funil muito grande, maior para as mulheres negras, e isso daí vai aumentando de acordo com a quantidade de intersecções, a quantidade de opressões que esse sujeito, essa mulher, vem sofrendo. A gente pede, a gente pensa, a gente se questiona que a gente precisa de feminismo negro dentro da ciência. Por que o feminismo negro? Tem outros movimentos de mulheres negras que a gente pode falar sobre o mulherismo africano também, como perspectiva de organização e de esforço epistemológico das mulheres negras. Mas o feminismo negro no sentido de enegrecimento do não universal do feminismo, desse movimento de grupos de mulheres intelectuais de várias áreas, construindo esforços para entender a sua própria história nas ciências. A questão de gênero é uma pauta que perpassa as relações humanas, e o apagamento das mulheres negras deve ser entendido num processo da história e filosofia da ciência para construir instrumentos de enfrentamento e de reparação. A gente pode falar assim, reparação, que é quase que impossível reparar todo saqueamento, tragédia que o racismo e o sexismo trouxe para as mulheres negras. O que a gente pode fazer é construir formas e políticas públicas para as gerações de hoje e principalmente as próximas gerações não passar pelo sexismo e racismo. Eu trago aqui uma análise sobre as ações afirmativas, de como essas ações afirmativas foram construídas e partiu de onde? Partiu de toda uma história do negro no Brasil. As ações afirmativas não caiu de paraquedas para beneficiar somente um grupo e por um desejo desse grupo. É uma pauta que se desenvolve por séculos e por vários corpos pretos que debateram e enfrentaram todas as formas de agressão, institucionais ou não. Então, eu destaco aqui a primeira lei que colocou a educação como pauta
e o direito do negro ir à escola, em 1837. É claro que isso é institucional. O negro ainda estava escravizado e dependia da ortoga ainda do senhor, né, o senhor de escravo. Mas como lei, é necessário a gente levar em conta. A gente tem também, que eu destaco aqui, a lei do fim da abolição, o fim da escravatura, a lei da abolição institucional após 388 anos de escravidão, em 1888. A gente tem a Constituição da República, que coloca como crime inafiançável. Isso foi uma pressão das organizações, dos movimentos negros, reagindo contra todas as formas de preconceito e o racismo que está dentro da estrutura da sociedade. Depois você vem, eu estou pulando aqui, viu, gente? Vem com a Conferência de Durban, que coloca como na agenda das políticas públicas a reparação e as ações afirmativas, entendendo que as políticas macro devem ser institucionalizadas para pressionar os governos à tomada de decisão, né? Aos governos instituírem realmente essa política. Você tem a Lei 10.639, que eu não coloquei aí, não sei por que não está aí, mas a Lei 10.639 que garante a... Não, está aí. A Lei 10.639 estabelece as diretrizes e bases para a história e cultura afro no Brasil, no currículo da educação básica, no currículo também nas universidades e na formação dos professores. E a gente tem que pensar também nas pós-graduações, como estabelecer isso como instrumento, inclusive, de descolonização do pensamento científico e derrubar todas as formas de preconceito e epistemicídio. A Lei de Estatuto da Igualdade Racial de 2010, aí vem a Lei de Cotas Raciais, as reservas de vagas, em 2012, instituída na UFBA em 2014. Vem a resolução do procedimento dos editais da pós-graduação em 2017. A análise do boletim do GEMA, que é o Grupo de Estudos e Monitoramento das Ações Afirmativas, ele percebeu que a maior parte das decisões de institucionalizar ou não as cotas raciais veio a partir dos conselhos. É claro que esses conselhos sofreram todo o processo de pressão dos movimentos sociais externos e dos pesquisadores negros e pesquisadores outros diversos dentro das universidades. Então, a pauta da pós-graduação, dessa implementação das cotas raciais na pós-graduação, é uma pauta dos movimentos sociais, dos intelectuais negros, das pesquisas construídas. E uma coisa muito interessante que o GEMA colocou foi como a CAPES olhou, né, e percebeu que as reservas de vagas do mestrado estavam entre os programas que tinham 3, 4, nota 3, nota 4, nota 6, até nota 7. Aí ele viu a proporção percentual de que esses programas assumiram as cotas raciais, as ações afirmativas na pós-graduação. Vamos ver a questão do perfil dessa pessoa que entra pelas ações afirmativas, entendendo que ações afirmativas como pauta do movimento negro, a construção e a interlexão de vários movimentos sociais, mas principalmente o movimento negro que trouxe isso no embate, inclusive ideológico e deturpador dos meios de comunicação, que não entendiam ou não queriam entender o que eram as ações afirmativas. Pretos, a gente tem 92%, 92,46%, pardos. Esses pardos, a gente lembra que pretos e pardos, a gente não tem como é que se chama? Uma banca examinadora, não é cobrado isso, a maior parte dos programas de pós-graduação, o nosso também não cobra, uma banca examinadora de quem é realmente, né, que faz parte desses grupos. Indígenas, uma quantidade de 90% de pessoas que acessam ações afirmativas
está entre pretos, 92, pardos, 91, e indígenas, 90. Pessoas com deficiência, quilombolas, pessoas trans, o meu grupo de pesquisa tem colocado expresso pessoas trans, baixa renda, estudantes de graduados de rede pública, refugiados, pessoas do movimento negro e membros da comunidade, povos e comunidades tradicionais. O nosso caso da UFBA, a história de implementação das cotas raciais, ele veio top-down, né? Ele veio de lá, de cima, influenciando todo mundo, estabelecendo como normativa todos os programas tinham que colocar as cotas raciais. E a forma que foram colocados, a gente precisa entender. Cada programa tem a sua forma de colocar. As reservas de vagas pelas cotas, as ações afirmativas, foi a partir de 2017.2. Eu faço parte disso, eu entrei pelas cotas raciais, sou bolsista pelas cotas raciais na CAPES. Aqui tem algumas referências. Eu acabei me atropelando um pouquinho, um pouco assim, sem graça, assim. Me perdoe e agradecer todo esse esforço das organizações, agradecer as minhas orientadoras, gratidão, paz, amor. Agradecer a CAPES pelo apoio financeiro junto à pós-graduação e terminar a minha apresentação com a frase de Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a se doutorar em física, né? Doutoramento em física. O conservadorismo não é capaz de nos parar.